Olá pessoal, estamos na nossa aula 2 para falar aí sobre análise do comportamento aplicada. Cuidadores precisam saber de aba? Sim, cuidadores precisam saber de aba, porque vocês que vão estar ali no trabalho no dia a dia com as pessoas com autismo, com as crianças e adolescentes com autismo, e precisam entender sim um pouco de análise do comportamento, entender como que esse comportamento funciona, o que gera esse comportamento e o que você pode fazer para melhorar ou diminuir comportamentos aí que não são tão apropriados no dia a dia da criança. Então, a gente vai falar agora, nesse nossa aula 2, sobre análise do comportamento aplicada. Vou trazer para vocês exemplos práticos do que vocês podem aí ter aí no dia a dia de vocês e quais situações e como que vocês devem se manifestar, né, intervir diante de algumas situações que podem ocorrer no dia a dia de vocês. Mas antes disso, a gente precisa falar do que é a ABA. O que é análise do comportamento aplicada? O ABA é uma sigla que vem do Applied Behavioral Analytic, que quer dizer análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento aplicada, ela é uma ciência. Presta atenção. A análise do comportamento aplicada, ela não é método, ela não é terapia, ela é uma ciência. Então, nós temos a análise do comportamento e temos métodos e terapias, né, que saem desta análise do comportamento, dessa ciência, dessa base, para a gente aí fazer o tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista. Na realidade, a análise do comportamento aplicada não é só para a TEA, é para tudo na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui clássico de análise do comportamento. Você tem um filho e esse filho tira nota ruim na escola, tá? Ele tira nota ruim na escola e aí você fala assim para o seu filho: eu vou tirar o seu videogame, agora nem é mais videogame, né? É computador, né? Eu vou tirar o seu computador, não vou deixar você jogar mais, até você melhorar suas notas. Então, ele tem um tempo ali para melhorar as notas dele. Essa criança ou esse adolescente, que ele vai fazer normalmente, para ele ganhar de novo o computador, ele precisa melhorar as notas. Ele melhora as notas, ele ganha o computador. Isso é muito clássico na análise do comportamento, né? A gente tem um comportamento, a gente faz algo para a gente ter um benefício, para a gente ter algo, né, vantajoso para a gente. Inclusive no nosso dia a dia. A gente trabalha para quê? Para ganhar o salário no final do mês, né? Senão ninguém trabalhava. Então, para pagar as contas, para comer. Então, a gente trabalha para o salário no final do mês, né? Então, são várias questões aí de comportamento que a gente tem no nosso dia a dia, que é a análise do comportamento. E a gente analisa isso, né? Só que no autismo, isso é muito mais estudado e aplicado, porque é desse jeito que eles vão funcionar, com estímulo, resposta e consequência. A gente também, só que pra gente não importa se a gente vai ganhar um brinquedo, se a gente vai ganhar dinheiro, né, ou um tapinha nas costas. Muitas vezes a gente tem uma resposta a algum estímulo porque a gente quer, porque a gente tem uma empatia muito grande. Às vezes não vai ganhar nada com isso, né? Porque o ser humano é assim. E ok, mas a pessoa com autismo, ela funciona de uma certa maneira, né? Ainda mais as crianças que, né, têm um autismo mais grave, precisam ser trabalhados com estímulo, resposta, consequência. Então, a análise de comportamento é uma ciência e temos várias vertentes dessa ciência, né, vários métodos que são utilizados na análise do comportamento. Um deles é para criancinhas pequenas, que é o Denver, modelo precoce de Denver. O Denver, ele tem base na análise do comportamento e ele é utilizado para crianças até 4 anos de idade. Na verdade, a gente usa o Denver muitas vezes na parte clínica. A gente tem um checklist específico que a gente aplica na criança, na família e em observação com a criança. A gente monta o seu plano de ensino e os seus objetivos e faz com que ela tenha certos tipos de comportamentos, verbais, sociais, motores, de atividade de vida diária. Então, a gente tem esse Denver, que é, né, o modelo precoce de Denver, que é uma base, que ele vem da linhagem da ciência da análise do comportamento, que também trabalha com estímulo, resposta, consequência.
Temos o ABA, que falam, né? Tem ABA naturalista, que é mais feito de uma maneira mais... Tem o ABA de mesinha, que as pessoas chamam de ABA de mesinha, né? Então tem vários tipos aí de vertentes, mas todos com base na análise do comportamento, tá? Bom, quais são os tipos também de ABA em locais que a gente pode ter? A gente tem análise de comportamento nas organizações, inclusive, gente, RH... vamos falar um pouco do autismo, RH também trabalha com análise de comportamento, quando eles vão fazer as entrevistas. Eles analisam o comportamento dos indivíduos. Olha que engraçado. Análise de comportamento na escola e análise de comportamento em clínicas e o ABA para pessoas com autismo. E pode também ser para outras deficiências, né? Deficiências intelectuais, né? Enfim. Quais são os pilares da análise do comportamento? Então a gente tem análise do comportamento aplicada, análise experimental do comportamento e o behaviorismo radical. Na realidade, do Skinner, o behaviorismo radical, ele é a essência do ABA, né? Ele vem lá de trás, né? Uma essência do ABA que depois vem a análise experimental, né? Que é os estudos do comportamento e o aplicado ao comportamento. Então, a gente precisou ter uma base do behaviorismo, né? Do Skinner, depois o experimental, o estudo da análise e depois a aplicação do que é a análise do comportamento em crianças com autismo. ABA é ciência, não é método. Então, quando vocês escutarem falar, o método ABA, ABA é ciência, tá? Nós temos terapia com base na análise do comportamento, né? Então, é muito importante vocês saberem isso. Vou falar agora de algumas nomenclaturas importantes para vocês terem um entendimento. A gente tem lá o comportamento respondente, que é aquele que está dentro da nossa biologia. Então, tem vários tipos de comportamento. Tem comportamento motor, comportamento da linguagem, tem vários tipos de comportamento. Mas a gente vai falar de alguns aqui para vocês. Então, o comportamento respondente é o comportamento que está na nossa biologia. É o estímulo, né? É toda a relação do ambiente que afeta a pessoa. Então, um exemplo aí. Um gosto na língua, a cor dos olhos, uma textura de pele, um som no ouvido, mas também o lugar, as pessoas presentes, né? São os estímulos que podem ocorrer no nosso ambiente. Tipos de estímulos que a gente tem: olfatório, paladar, visual, tátil e auditivo. Os estímulos, eles entram por essas nossas linhas de acesso, né? Que podem ser diversificadas. Então, vamos lá. Vamos dar alguns exemplos aqui do respondente, ou a resposta, né? Então, nós temos estímulo e agora a gente vai ter a resposta. Então, é toda a ação do sujeito. Então, exemplo clássico. Nós piscamos com estímulo, olho seco. Se o olho está seco, qual é o estímulo? É o olho seco, né? A resposta é piscar o olho. Se dilatamos a pupila na presença do estímulo escuro. Se está escuro, dilata a pupila. Produzimos ácido gástrico com o estímulo de mastigação. Mastiga chiclete, produção de ácido gástrico. Tudo que tem dentro da biologia. Já o comportamento operante não está instalado em nossa biologia, ok? Então, não depende de algo que ocorre naturalmente em nosso organismo, mas ele é ou não vantajoso. Então, nós temos lá, né, o SRC, o estímulo, a resposta e a consequência das nossas ações. Então, vamos ver. Estímulo discriminativo, né? Qual que é o estímulo que mostra ali o que está rolando para aquela criança? A criança está almoçando, ela está comendo. Qual é a resposta que você quer dessa criança depois que ela está comendo? Que ela termine a comida. Qual é a consequência? A sobremesa. Entenderam? Então vamos lá. Eu estou almoçando. Você vai, chama lá, grita para o menino, vem almoçar, tal. Menino senta. Ó, se você comer tudo, você vai ganhar o sorvete. O que ele vai fazer? Comer tudo para ganhar o sorvete. Agora, é a pergunta que não quero calar. E se essa criança não comer tudo, você vai dar o sorvete mesmo assim? Não deveria.
Por quê? Porque se a gente dá um estímulo, que é a comida, a resposta, ele não come tudo, e eu dou a sobremesa, a tendência dele não comer tudo sempre vai se repetir, porque ele sabe que vai ganhar a sobremesa. Então, para que eu vou comer tudo se ela vai me dar a sobremesa? Vocês estão entendendo? Os autistas pensam da mesma forma. E muitas vezes, para uma criança sem nenhum tipo de deficiência, você briga, você dá uns berros, só quer, deixa de castigo, e tá tudo certo, ele vai entender, e daí uma hora que ele vai comer, e tá ok. Muitos autistas não. Eles precisam que essa nossa consequência seja feita de uma forma efetiva, porque ele vai entender exatamente que, se ele fez e ganhou, ele vai sempre fazer de novo para ganhar. Se ele fez mais ou menos meia boca ou não fez e ganhou do mesmo jeito, para que eu vou fazer aquilo? Então eles têm que ter esse entendimento e a gente precisa ter o entendimento que a gente só pode fazer o reforço, só pode reforçar positivamente essa criança quando realmente ela tiver a resposta correta. Vou dar um outro exemplo que acontece muito nas escolas, mas muito nas escolas. O menino chega na escola, começa a chorar, a gritar, ter birra, chutar, correr. O que a escola faz? Isso é um clássico, toda escola faz. Liga para a mãe. Ligou para a mãe, mal a mãe chega em casa, ela volta para pegar o menino. Isso é o erro mais grave que se pode ter. Por quê? Toda vez ele vai se repetir. Então esse menino ele vai entender, porque ele quer ficar com a mãe. Ele não quer ficar na escola. Mas quem queria ficar na escola quando era pequeno? Todo mundo queria ficar com a mãe. Mas quando você não tem deficiência, você xinga, você chora, você fica lá um pouco, depois você vai se distraindo e fica na escola. Tá tudo certo. Essas crianças não. Elas não têm esse entendimento da importância ainda, elas não têm esse entendimento. E elas têm a questão da reação. Muitas vezes elas não conseguem se expressar de uma maneira verbal, né? E elas começam a fazer o quê? Comportamentos inapropriados. Grito, choro, chute, corrida, né? Enfim, vários tipos de comportamentos que eles podem ter nesse quadro, né, que eu estou passando para vocês. Então, se a criança gritar, se a criança chorar e automaticamente ligarem para a mãe, a tendência dele ter esse comportamento novamente é gigantesca. Porque na cabeça dele ele vai pensar, peraí, se eu fizer isso, eles vão ligar para minha mãe vem me buscar. Então, meu filho, eu quero ficar com a minha mãe. Para que eu quero ficar na escola? Eu entro, eu choro, eu grito, ligo para minha mãe. Eu entro, eu choro, eu grito, ligo para minha mãe. Como que a gente para esse tipo de comportamento? Quando a gente não liga mais para a mãe e a mãe não vem mais buscar essa criança. Ele vai começar a entender que não adianta chorar, que não adianta gritar, que ninguém vai buscar ele. E vai chegar uma hora que esse comportamento vai parar, porque vai ser meio que voto vencido, né? Pela insistência da gente nesse comportamento. Mas por quê? Porque a gente não reforçou o comportamento inapropriado dele. Então, olha que importante para vocês, cuidadores, dentro do ambiente escolar. Não reforçar comportamentos inapropriados, né? Isso acontece muito. Criança dentro de sala de aula, começa a gritar, a professora faz o quê? Tira da sala. Manda o cuidador tirar da sala. Mas é isso que a criança quer. Então, e a tendência dele querer sair da sala e gritar, chorar, para sair da sala vai ser muita. Para ele ficar dando voltinha, para ele ir lá para a quadra, né? Para ele ir para a sala dos professores, lá para a sala da diretora. Eles começam a ter esse tipo de comportamento para começar a querer as coisas que eles mais gostam dentro da escola. Então a gente tem que ser mais esperto e ver o que realmente antecede esses comportamentos, né? Então, a criança está chorando, gritando, etc. Por que ela está chorando, gritando, etc? Ah, porque ela quer sair. Mas ela deve sair? É para ela sair? O que vai acontecer? Né? Não é o horário dela sair para o recreio, porque não é o recreio dela. Então ela vai aguardar. Pode gritar, ela vai chorar, né? Mas a gente tenta mudar o foco. Normalmente, isso eu aprendi muito no Denver, no modelo precoce de Denver. O Denver ele me trouxe
experiências muito gratificantes, né? Então, quando a criança começa a ter um comportamento inapropriado, eu tento mudar o foco dela. Eu trago um outro brinquedo, eu trago jogos, eu brinco de sons, eu tento chamar a atenção dessa criança para um outro contexto, né? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Eu vou dar um exemplo dessa semana que aconteceu comigo em uma das clínicas, né? Eu tenho uma criança que a mãe é muito apegada na criança, a criança também é apegada na mãe, então é um tratamento duplo ali que a gente faz, e essa mãe quer entrar na terapia toda vez. E já está num momento na nossa terapia que ela não tem que estar lá dentro mais. O menino tem que ficar sozinho, ele tem que aprender, ele tem que estar no ambiente, né? Se adaptar ao ambiente também. E toda vez que ela entrava, ele chorava. Quando ela tentava sair, ele chorava muito, ela voltava. Aí ela tentava sair de novo, ele chorava muito, ela voltava. Então assim, ela ficava reforçando o comportamento do choro dele. Uma outra coisa que ela fazia, quando ela ia sair da sala, ela chegava nele e falava: fulano, tchau, a mamãe tá saindo. Peraí, você tá criando uma expectativa na criança, você tá criando uma frustração na criança, porque ele tá vendo a mãe saindo, né? Você fica frustrando a criança. E aí o que a gente fez? Falei pra mãe: você vai entrar, eu vou te fazer um sinal, você vai sair. Ok? Ela, ok. Então, beleza. Aí, estou lá, peguei a criança, brincando com a criança chorando, fui trazendo a criança para um outro ambiente, comecei a brincar com a criança, e brinquedo aqui, brinquedo ali, bola aqui, bola ali. Ele começou a se entreter naquilo, chorando, mas se entretendo, e eu fiz assim para a mãe. Na hora que eu fiz assim para a mãe veio atrás de mim e quis dar tchau para o menino. Eu falei: não, senhora, a senhora, tchau da sala. E ela foi. Triste, mas foi. Ela ficou brava comigo. Mas é pro bem. O menino chorou? Chorou. Mas o que eu descobri? Que este menino, lembra do hiperfoco da outra aula que a gente falou? Ele gosta muito, mas ele tem um hiperfoco de brincar de esconde-esconde. Ele quer brincar sempre de esconde-esconde. E aí eu falei: opa, esconde-esconde. Eu cheguei, 1, 2, 3, 4. Ele começou a olhar, esqueceu da mãe e foi se esconder de mim. Então, olha que interessante. Eu tirei ele de um comportamento inapropriado e trouxe para um comportamento de brincadeira, um comportamento de jogo, uma coisa que ele gosta. E depois eu fui introduzindo as outras atividades. Nesse primeiro dia, ele ainda chorou um pouco. Ele chamou mamãe, por exemplo, né? Ficou chamando, etc. Hoje, ele já não chama. Inclusive, a mãe nem entra mais na sala. A mãe fica lá fora. Ele entra, ele brinca. Quando ele chama a mamãe, que hoje ele chama muito menos, né? Na última terapia ele chamou só 2 vezes a mãe, a gente entra com o esconde-esconde. Ele esquece e volta a fazer as atividades da terapia. Então, assim, a gente precisa analisar o comportamento dessa criança. Então, por que ela chora? Porque ela quer estar com a mãe. A mãe reforça, então a mãe não pode mais reforçar. Porque ele tem que estar naquele ambiente. Ele tem que estar sozinho também naquele ambiente. Ele tem que estar interagindo ali com os terapeutas naquele ambiente e não com a mãe, porque a mãe tirava toda hora o foco dele. Isso acontece também no ambiente escolar. Pode ser com um amiguinho, pode ser com a própria mãe, né? Que a criança quer voltar para casa. Então, a gente não pode reforçar comportamento inapropriado. E eu tenho certeza que você está vendo essa aula e falando: ai, mas a minha escola faz isso. Não pode deixar fazer. Isso aí é erradíssimo, né? Então, a gente não pode reforçar esse tipo de comportamento. Então, a gente tem a tríplice contingência, que é um comportamento operante, tá? Composto aí por 3 variáveis, que é o antecedente, a resposta e a consequência. O outro, que era biológico, era estímulo, resposta e a consequência. Esse é o quê? Antecedente, resposta e consequência. O que antecede aquele comportamento? A gente tem que observar o que antecede aquele comportamento de choro, o que antecede aquele comportamento de birra, o que antecede aquele comportamento mais agressivo dessa criança, né? A gente tem que analisar esse comportamento para a gente saber por que ele faz aquilo e o que acontece depois. Né? Se a gente está reforçando ou não aquele comportamento. Então, por exemplo, né,
Um exemplo que aconteceu com uma criança minha que eu supervisiono. Esse menino ele começou a ter comportamentos inapropriados, começou a bater na cabeça, arrancar a roupa, e ele nunca tinha feito isso, né? Estou dando um exemplo. Então ele arranca a roupa, ele bate a cabeça, ele ficava batendo no rosto e ninguém sabia o que era. Ah, mudou a rotina da escola, deve ser isso. Mudaram de novo a rotina, não era. Ah, porque a mãe estava viajando, ele sentiu falta da mãe e começou a ter esse comportamento. Também não era. Começamos tentando desvendar o que antecedeu esse comportamento dele. O porquê que ele estava arrancando a roupa e se batendo na cabeça. Descobrimos. Olha que interessante. Dente. Ele estava com várias cáries graves. Desculpa, gente. E aí, ele estava com tanta dor, porque como ele não fala, porque ele é um autista não verbal, ele estava com tanta dor que ele não conseguia se expressar. Então ele começou a se autoagredir e arrancar a roupa e se arranhar, porque ele não aguentava de dor. Antecedente, o dente. Resposta, a agressão, a autoagressão, a autolesão, né? E qual é a consequência que a gente tem que fazer? Levar ele no dentista, arrancar esse dente, fazer o tratamento para melhorar o comportamento desse menino. E melhorou. Ele teve que fazer cirurgia, né? Ele teve que ser internado, arrancou vários dentes, porque já estava tudo tomado, e melhorou o comportamento. Não teve mais esse comportamento, né? Vamos para um outro exemplo. Né? Vamos de novo com esse exemplo de ligar para o pai e para a mãe. Então a criança entra, a criança chora, ligam para o pai e para a mãe para vir buscar. Quando a gente para de ligar para o pai e para a mãe e muda o foco dessa criança dentro da escola, dá jogos, brinca, faz outra coisa, muda o foco, esta criança para de chorar, essa criança para de ter comportamentos inapropriados dentro da escola. Então, a gente precisa analisar o comportamento da criança. Carol, pode ter outros tipos de antecedente? Nossa, pode ter muito, eu já vi de tudo. Teve um antecedente muito interessante que a gente descobriu numa clínica. A criança era super de boa, a mãe fazia todo o caminho igual todos os dias, tinha a mesma rotina todos os dias. Então, não tinha o porquê esse menino ter alterações comportamentais, porque ele fazia tudo igual. Ou seja, podia ter alteração por doença ou algo assim, mas não tinha o porquê ali. E um dia ele chegou na clínica e a terapeuta pegou ele para ir para a sala e ele começou a ter comportamentos inapropriados. Começou a bater na terapeuta. E todo mundo tentando entender o porquê que ele estava batendo no terapeuta. Ih, será que a terapeuta, né, sei lá, fez alguma coisa com o menino, aí vira os vídeos, não fez nada, tudo ok, terapia ok, né, terapeuta ótimo, e ninguém desvendava o porquê do menino. E aí foram desvendar. Depois de muitas semanas, descobriram que o que estava antecedendo aquele comportamento era o cheiro. A terapeuta tinha mudado o perfume. Carol, que absurdo, um perfume. Pois é, porque eles são diferentes da gente. Eles pensam diferente, eles sentem diferente, eles veem o mundo de forma diferente. Então não adianta a gente querer pegar o nosso mundo e enfiar dentro da cabeça de uma pessoa com autismo. Não rola. O que a gente tem que fazer? Adaptar o nosso mundo para pessoas com autismo. É muito mais fácil eu trocar meu perfume do que ele tentar se acostumar, que para ele vai ser aquilo, ele vai ser mais se autoagredir, para ele aquilo é a morte, não é horrível para ele. Então, é muito mais fácil eu trocar meu perfume. É muito mais fácil eu tentar baixar a luz. Quem assistiu The Good Doctors? Tem uma cena do The Good Doctors, acho que é uma das últimas temporadas, que começa lá, né, um vucu-vucu lá dentro do hospital, um acidente, vários acidentes e muita gente, e tinha uma luz que estava piscando. E o Dr. Shawn, só ele sentia aquela luz. Aquele incômodo, um incômodo absurdo que ele começou a se bater e se jogou no chão, porque aquilo estava incomodando demais. Mas para os outros estava incomodando? Não. Para qualquer um que estava ali, ninguém estava nem aí, porque o negócio estava, né? Tava um inferno ali dentro, estava todo mundo correndo, todo mundo sendo atendido, e era gente para lá, gente para cá, não sei o que, né? E ele estava incomodado com aquela luz piscando e fazendo aquele barulho. Quando perceberam que aquilo estava fazendo mal para ele, foram lá e arrancaram. Pronto, voltou, né? Então, o antecedente, a resposta
E a consequência, quando tiraram, ele voltou. Ele ficou bem, ele parou de se autoagredir e parou de ter esse tipo de comportamento. Então, a gente tem que analisar o comportamento das nossas crianças. O porquê que ele está tendo aquele comportamento, né? O porquê que ele está agindo daquela forma. E isso vale para qualquer coisa, um antecedente, resposta, consequência. Então, quando a gente vai dar uma atividade para a criança, é a mesma coisa. Eu tenho que dar um antecedente. Qual que é o antecedente? Eu posso dar antecedente de figuras, eu posso dar um antecedente de um modelo, eu posso falar para dar a atividade. A resposta, ele tem que fazer aquilo que eu pedi. E a consequência é o que ele gosta, que é o tal dos reforços positivos, né? Qual é o reforço positivo da sua criança? Você já perguntou para a família dela? Eu, por exemplo, conheço vários tipos de reforço positivo. Eu tenho várias crianças que têm vários reforços inusitados. Tem algumas que têm os reforços sociais. Aê! Parabéns! Muito bom! Dá abraço, dá beijo. Para eles é ótimo esse reforço. Tem criança que não vai com esse reforço, não. Ele precisa de um outro tipo de reforço. Ou um objeto, ou um brinquedo, né? Eu já vi criança com reforço de colher de pau. Não faz sentido pra gente, mas pra criança fazia sentido, né? Eu já vi criança com reforço de bolinha, mordedor. Então, cada um com reforço diferente, né? Então, comestível, eu não sou adepta a reforços comestíveis, mas tem algumas crianças que utilizam também reforço comestível. Então, depende do reforço. Tem criança que o reforço é o tal do celular, que esse eu não concordo muito, porque esse é um tipo de reforço, como que eu posso dizer, de alta magnitude o celular, né? A gente tem tipos de reforços também, tá? De baixo, médio e alta magnitude. Então a gente não pode queimar a carta, o zap, quem joga truco aí, né? A gente não consegue, não dá para queimar o zap assim na primeira rodada, né? Então a gente vai dando outros reforços sociais, brinquedos, e o último reforço positivo, quando ele faz tudo legal, lá no final do dia, ou no final da atividade que ele tem lá atividade com a professora, e você está ajudando, e ele faz, e você faz parabéns, ele faz de novo e tal. Quando termina, você pode dar o celular, ou dar um reforço que é de alta magnitude para ele, né? Então, pode ser outra coisa também de alta magnitude, um brinquedo, né? Eu conheço criança que é carrinho, eu conheço criança que é dinossauro. Então, muitas vezes esses reforços de alta magnitude, aquela coisa que a criança gosta demais, a gente dá sempre por último. E vai utilizando os outros reforços, principalmente os reforços sociais, né? Porque na vida, não é sempre que a gente ganha uma caixa de bombom, né? No máximo é o quê? Um tapinha nas costas. E olhe lá, um parabéns e obrigado. Então, muitas vezes aí a gente tem essas questões aí. Então, principais conceitos da análise do comportamento é a consequência. Se a gente reforça de uma maneira positiva ou negativa essa criança, de uma maneira que aquele comportamento dela é negativo e a gente ainda reforça esse comportamento ruim, a tendência é aumentar esse comportamento. Então, a gente tem que saber exatamente a resposta que a criança tem que ter. Se a resposta da criança foi positiva, se ela fez algo que realmente estava certo, se comportou de uma maneira correta, ela vai ganhar um reforço positivo e a tendência desse comportamento que ela fez é aumentar. E se ela não faz e a gente não dá o reforço, a tendência do comportamento ruim é diminuir. Então, isso auxilia muito, muito, muito no convívio e no comportamento das crianças com autismo. Bom, reforços. Nós temos incentivos positivos e incentivos negativos. Então, o reforço positivo, dar recompensa, dar o prêmio, quando um comportamento desejado ocorre. Reforço negativo, retirar algo que gere consequência negativa quando um comportamento desejado ocorre. O que é um reforço negativo? Vou dar um exemplo de reforço negativo. Carro, ok? Você entra no carro, você não coloca o cinto. Por exemplo, meu carro fica tocando aquele sinalzinho. Bip, 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 bip. Tá me machucando, assim? Tá fazendo alguma coisa muito ruim? Não, mas incomoda.
Então, isso é reforço negativo. É algo que te incomoda, que automaticamente você vai fazer o quê? Botar o cinto. Porque aquilo lá é um inferno, né? Não dá para ficar escutando aquilo lá, não. Então, isso é um reforço negativo. Aquilo que incomoda, né? Então, que gere uma consequência meio negativa e eu preciso colocar rapidamente o cinto para poder parar com aquilo. Por exemplo, chapéu apertado. Botei um chapéu, tá apertado, automaticamente eu tiro. Também é clássico. E incentivos negativos. Punição. Então, aplicar de medida negativa quando um comportamento indesejado ocorre. E a extinção. Retirada de recompensas positivas quando um comportamento indesejado ocorre. Né? A gente tira aquele... Então, a criança faz, a gente dá uma demanda, ela não faz, ela grita, ela chora e ela vem atrás do reforço positivo, você tira aquele reforço e você não dá mais para ela. Para ela entender que ela só vai ganhar aquele reforço quando ela fizer de forma correta. Bom, 7 dimensões do ABA que a gente tem. Então, a gente tem o ABA aplicado, que é ensino de habilidades relevantes para o indivíduo, para a família e para a sociedade. O ABA comportamental, que o comportamento observável, ele é mensurável também, e foco de atuação terapêutica. O analítico, que é o registro de análise de dados. Então, dentro da análise de comportamento, a gente registra muitos dados, né? Para a gente saber realmente se aquele comportamento bom está sendo reforçado de forma positiva e o ruim está sendo retirado. Tecnológica, descrição clara e precisa dos procedimentos. Conceitual são as estratégias baseadas em evidências, os conceitos, os estudos. Eficaz, se o programa promove mudanças do comportamento. E generalização. Ele precisa ser, esse comportamento tem que ser generalizado. Então, por exemplo, se lá na clínica elas já estão trabalhando para ele ficar dentro de sala, sentado, por exemplo, isso tem que ser generalizado para a escola. Ele também tem que ficar sentado dentro de sala. Então, se na clínica, se ele levanta da cadeira, ele ficou lá 10 minutos sentado, ele levantou e teve comportamento, ou ele teve comportamento inapropriado quando estava sentado e quis levantar, só que ele tinha que ficar 10 minutos ali, se você reforça esse comportamento, ele vai ficar querendo levantar toda hora. Que é a tal da fuga, né? Que ele não gosta de ficar daquele jeito, então ele quer meter fuga toda hora. Então, a gente precisa ter o mesmo quê? A mesma proposta, o mesmo trabalho, tanto na escola, em casa e na terapia. Por isso a importância de uma equipe multidisciplinar e que também os cuidadores tenham acesso a essa equipe, que essa equipe multidisciplinar converse com os cuidadores para que passe informações sobre a criança e informações de programas de ensino de comportamento, para que o cuidador também auxilie dentro do ambiente escolar. Hierarquias. A gente tem vários tipos de ajuda, né? Uma das grandes que a gente tem, né, é a ajuda física total, parcial mínima, modelo, ajuda verbal ou sem ajuda nenhuma, né? A tendência é, muitas vezes, essa criança começar com uma ajuda física total para qualquer tipo de comportamento e ser independente. Esse é o nosso objetivo, né? Então, por exemplo, para comer na hora do recreio na escola. Pode ser que essa criança tenha uma alteração motora. Mais de 80% de crianças com autismo têm alteração motora, né? Tem atraso no desenvolvimento motor. E aí o que eles vão fazer? Você vai ajudar fisicamente, né? Com terapia, com incentivo, né? Você vai ensinar lá a pegar para ele comer sozinho. Ou você vai ficar pegando na mão dele e dando na boca dele toda hora. Ele não vivenciar, ele não tentar. Vocês como cuidadores, vocês têm um papel super importante dentro da escola. Dar vivência para eles, incentivá-los também a superar os seus limites. Isso é muito importante, tá? Então a gente tem vários tipos de ajuda. E essas ajudas, eles estão presentes aí no dia a dia de vocês. Então, Carol, o que é esse modelo? Você mostrar para ele o que ele deve fazer. Tem apoio de imagens também? Tem apoio de imagens. Muitas vezes essa criança, ela já faz algum tipo de terapia que utiliza imagens como foco, porque ela é uma criança verbal, e aí ela tem esse tipo de comunicação, e para ela, o visual é melhor entendido. Então, por exemplo, apoio de imagem em rotina escolar, né? É importante a escola, na sala de aula, ter uma rotina da criança.
que ela vai sentar, que ela vai prestar atenção, que ela vai ter aula de português, matemática e tal. Uma rotina visual dentro do banheiro, como ela vai escovar os dentes, rotina para lavar as mãos. Então, é importante a gente ter essas rotinas visuais, porque os autistas muitas vezes funcionam muito pelo quê? Pelo visual. Eles entendem melhor pelo visual. Porque lembra que eu falei do lobo occipital, lá na primeira aula? Aqui, ó, o lobo occipital é um lobo da interpretação visual, além de outras questões que ele tem, da interpretação do que a gente capta visualmente. Então, eles têm uma memória fotográfica visual muito boa. Então, o apoio de imagens em todos os ambientes escolares, inclusive para você, cuidador, trabalhar com ele, ensinar algumas habilidades para ele no dia a dia, principalmente ir no banheiro, lavar as mãos, comer, que é uma das funções do cuidador, isso vai auxiliar muito o seu trabalho. Então, trabalhar com essas rotinas visuais é de extrema importância no ambiente escolar. E também vocês saberem do antecedente, resposta e consequência. Analise a sua criança. Veja o porquê que ele está tendo aquele comportamento, né? Veja o que antecede aquele comportamento e tentar diminuir, tentar mudar. Porque, como eu disse para vocês, é mais fácil a gente mudar o ambiente do que eles se adequarem ao nosso ambiente. Bom, a gente encerra nossa aula 2 e até a próxima.